Antes de começar este vídeo, quero deixar bem claro que o Xandão nunca falou que recebe mais de R$ 1.000 por live. Eu coloquei essa thumbnail para chamar a sua atenção e explicar por que durante as suas lives ele recebe tantos e tantos Pix. Agora que eu acabei de explicar por que eu criei esta thumbnail tão chamativa, bora pro vídeo. Todo santo dia você tem que lutar contra os estímulos do mundo que querem te corromper. É fácil fazer isso? Não. Já é difícil de vocês pararem de bater punheta. A pornografia é uma das coisas mais satânicas que existem no mundo. Olha quantas pessoas estão viciadas nessa porcaria. É quase impossível você já não ter visto o Super Xandão, tanto no TikTok, tanto no Instagram. Aqueles pequenos cortes dele motivando a galera. Mas hoje iremos falar por que ele recebe tanto Pix, tanta doação, tanta, sei lá, credibilidade. Por que o público dele dá tanta doação, tanto Pix, mesmo sabendo que, sei lá, o salário do YouTube dele, o salário que ele recebe com propagandas tipo Whey, etc., empresas de suplemento, é o suficiente. E mesmo assim, ele fica recebendo Pix e tantos Pix. Hoje eu irei explicar mais ou menos sobre a lei da colheita. Se você quiser saber mais, você vai ter que ler a Bíblia, principalmente na parte que Jesus Cristo fala sobre o que você planta é aquilo que você colhe. Beleza. Quero falar sobre o Xandão antes das lives, o Xandão desconhecido, o anônimo. Antes do Xandão, antes das lives, eu acredito que ele plantou e plantou muito. Ele plantou muita coisa dentro dele, muitas coisas dentro dele, mas não o suficiente para ter o impacto que ele tem na vida das pessoas e tanto impacto financeiro que ele tem na vida dele, etc. A abundância que ele tem hoje vem de muito tempo atrás, quando ele começou a plantar coisas boas dentro dele. O que você está pensando que eu quero dizer com coisas boas? Tipo assim, hábitos bons, hábitos, por exemplo, de você se guardar de algumas coisas, de algumas influências malignas, de você se guardar. Você poderia estar numa balada bêbado e louco, mas não, você está em casa lendo livro, meditando, algo do tipo. Você se guarda. Você poderia estar pegando 10 meninas, 20 meninas numa balada e contaminando a sua mente, seu espírito com essas coisas, contaminando sua mente, seu espírito com o mundo da carne, etc. Mas em vez disso, você está se guardando ou se privando de coisas, de influências malignas na sua vida. E eu acredito que o Xandão, antes das lives, ele fez muito isso. E isso foi mais ou menos, quando ele começou a plantar isso, ele foi colhendo de pouco em pouco. Mas o que aconteceu? O Xandão na Twitch, por causa que ele tinha plantado esses atributos internos nele, ele tinha se privado de várias coisas que ele poderia ter se contaminado no caminho. Ele não fez tatuagem, ele não tem nenhuma tatuagem no corpo. Ele basicamente foi um cara anti-mundo e ele foi adquirindo conhecimento e deixando de ser um leigo, deixando de ser um inculto. Ele foi sendo uma pessoa culta, aprendendo cada vez mais, estudando assuntos que interessavam a ele, como terra plana, etc. Eu não vou entrar se você acredita na terra plana ou não. Ele foi fazendo isto, beleza. Quando o Xandão ele explodiu, tudo que ele plantou dentro dele, ele começou mais ou menos a espalhar a plantação dele em cada pessoa que estava ouvindo, entende? Em cada pessoa que estava ouvindo, ele espalhou a mensagem mais ou menos do Messias Jesus Cristo. Ele foi um instrumento do Criador para espalhar na vida dessas pessoas. E não existe no mundo uma maneira de você se tornar, sei lá, uma pessoa bem-sucedida, como eles falam, ou uma pessoa que tem um patrimônio muito grande, a não ser contaminar as pessoas, tanto com coisas boas ou negativas. Mas o Xandão ele contaminou as pessoas com coisas principalmente boas. Eu vou falar de mim agora. Por exemplo, eu não sabia nem o que era Double Biceps. Eu comecei a saber o que era Double Biceps por causa dele. Ele me contaminou com isso. Ele me contaminou com esse ambiente de academia, de saúde, de se cuidar, de se privar de maus hábitos, de, sei lá, treinar, de colocar como o shape. Ele não é uma vaidade em si, mas ele pode melhorar sua autoestima. Ele melhora o seu eu. Você pode atingir coisas dentro de você só melhorando o seu físico.
algo externo seu, entende? De você se sentir um fraco, você se sentir mais forte, mais confiante. Ele espalhou essa mensagem da academia para a galera mais jovem. E não foi só a mensagem da academia, mas foi uma mensagem positiva para a vida. De como você se privando de algumas coisas, você pode chegar em alguns objetivos. Quando ele começou a plantar isso na meninada, na garotada, ele começou a plantar. Se você pegar o começo da live do Super Xandão, ele não recebia praticamente nem 30% do que ele recebe hoje de donate, de pix. Ele não recebia, cara. Ele não recebia porque estava muito no começo. Ele começou a plantar. Quando ele começou a plantar isso na galera, basicamente ele conseguiu contaminar uma legião de pessoas. Ele, com a palavra do Criador, do Messias, ele conseguiu mais ou menos contaminar uma legião de pessoas com coisas boas. E quando ele começou a plantar essas coisas na gente, e a gente começou a aplicar coisas que ele falou na nossa vida, basicamente a gente colheu um pouquinho do fruto. Quando a gente colheu esse pouquinho do fruto, mais ou menos atingiu na lei do Criador. Na lei do Criador, na lei do universo, onde que você quer dizer, onde que você acredita que é, entendeu? A gente começou a plantar dentro da gente o que ele falou. Então, querendo ou não, ele mais ou menos, ele foi um instrumento do Criador na nossa vida. Então, ele vai colher um pouco do que ele plantou na gente, entende? Ele vai colher um pouco do que ele plantou na gente. O que ele plantou na gente, essas coisas boas, que ele contaminou a nossa vida com coisas boas, ele também vai colher um pouco. Ele colhendo um pouco, esse pouco na vida dele gera uma abundância absurda. É por isso que eu acredito que esses Pix, cara, esses Pix não são por acaso. E outra, o Xandão não faz as coisas pelo dinheiro. Querendo ou não, ele do começo ao fim, o que ele está falando hoje, ele fala 3 anos atrás, de terra plana, etc. Ele realmente acredita nisso, entende? É um cara que ele tem convicção nas palavras dele. Ele não se corrompeu para cassino, ele poderia estar ganhando 1 milhão e pouco. E eu vou passar agora um vídeo, tipo assim, um vídeo motivacional que vocês estão acostumados a ver, mas dele falando. São essas pequenas coisas que ele fala que a gente percebe, que a gente se priva do mundo, a gente se priva da influência maligna. A gente se privando da influência maligna, a gente abre uma brecha para a influência positiva, que é a benigna, que é da parte do Criador. A gente fazendo isso, cara, basicamente o Xandão é um instrumento do Criador na nossa vida. Ele sendo um instrumento do Criador na nossa vida, ele consegue colher coisas, entende? Ele consegue colher o que ele está plantando também. Porque ele planta muita coisa boa. Ele poderia ser mais um, falando merda, etc. Mas ele não é. Ele fazendo isso, ele planta muita coisa boa. Agora eu vou soltar um pequeno... Quanto maior for o pecado da humanidade, mais pessoas irão abusar desses pecadores e fazer dinheiro em cima dessa coisa nojenta, dessa podridão. Por isso que é interessante para o sistema que nós sejamos NPCs. Que a gente não questione nada, que a gente não busque pela evolução. Quanto mais a gente permanece no pecado, mais a gente é enganado, mais eles tiram o nosso dinheiro, mais eles obtêm controle sobre os nossos pensamentos e a nossa vida. É assim que o sistema age. Então tem várias coisas ruins que afetam a gente diariamente. E tem pessoas que estão tão dormentes que elas nem percebem isso, infelizmente. Afinal de contas, quantas lives vocês abrem com pessoas falando isso que eu tô falando pra vocês aqui agora? Então este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e principalmente seu comentário vai me ajudar pra caramba, me motivar pra caramba. Então eu quero fazer um teste. Se vocês chegaram até aqui, digitam laranja boa, pra mim ter uma noção. Então rapaziada, é isto, valeu, até o próximo vídeo.